Pentecast, analisando a teologia pela ótica pentecostal. Fala, varão! Paz e graça a todos! Estamos mais uma vez aqui com o Pentecast, e esse Pentecast é o número 16. Eu sou Anderson Fábio, e ai daquele que diz assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse. Ok, eu sou o evangelista Jefferson Rodrigues, aqui de Teresina, Piauí, e hoje estamos aqui juntamente com o nosso irmão Fábio do Pentecast para falar sobre profecia, sobre dom de profecia e sobre este tão controverso dom dentro da liturgia cristã. Então é isso mesmo, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o dom de profecia, mas antes de nós começarmos o nosso bate-papo aqui, vamos para os mantos da semana. Dessa semana, estamos aí com este 16º episódio aí com o evangelista Jefferson Rodrigues a respeito de dom espiritual. Está rolando um sorteio lá na página Frutificando pela Palavra. A página Frutificando pela Palavra lá no Instagram, ela é uma página relacionada à leitura de livros, e lá nós fazemos algumas indicações de alguns livros relacionados a alguns assuntos, e se você quiser seguir lá e participar desse sorteio, estamos sorteando o livro do Craig S. Skinner, Comentário Histórico-Cultural do Novo Testamento. Participe lá desse sorteio. Estamos chegando agora no final do ano, logo teremos a nossa pausa aí de final do ano, mas este não será o último episódio do ano. Nós teremos mais um episódio relacionado ao puritanismo, sim, aquele episódio que muitos estavam aguardando, que foi o episódio número 7, que foi a primeira parte. Estamos agora para lançar a segunda parte de Rascunhos Pentecostais Puritanismo Parte 2. Esse episódio já está gravado, estaremos editando aí e logo colocaremos no ar para você acompanhar aí como é que eram as experiências, a teologia, o direcionamento dos puritanos em relação ao pentecostalismo. Tem muitas coisas que os puritanos passaram, viveram, criam, que os pentecostais também acreditam. E eles são chamados de rascunhos pentecostais. Não que nós estamos pentecostalizando os puritanos, nada disso. Mas nós estamos pegando experiências que eles tiveram, que muitas vezes hoje os pentecostais são criticados por muitas pessoas pelas experiências que têm, e que os puritanos também tiveram as mesmas experiências. Então logo nós estaremos com esse episódio aí no ar. E você pode aí nos seguir nas nossas redes sociais. Estamos lá no Instagram com @Pentecast, no Facebook também está lá a nossa página do Pentecast, e também deixar aqui direcionado a nossa página do Frutificando pela Palavra, como nós colocamos aí, que logo teremos mais vídeos relacionados a livros, a leitura de livros, a indicação de livros. Então siga lá o Frutificando pela Palavra, participe do sorteio e fique agora com esse episódio aí a respeito de dom de profecia, que está muito edificante e com bastante conhecimento aí de nosso amigo evangelista Jefferson Rodrigues sobre o assunto. Um abraço a todos aí. Então vamos lá, pessoal, com o nosso bate-papo aqui. E primeiro nós vamos, para que a gente inicie aqui o nosso bate-papo sobre dom de profecia, como o pastor já nos antecedeu. Este dom de profecia, ele está inserido dentro do que nós estamos classificando aqui como dons de elocução, e nós iniciamos agora os dons de elocução, deixamos o que é um pouco mais cabeludo, um pouco mais assim, mais difícil para o final, né? Já tratamos de praticamente todos os dons. Agora iniciamos dons de elocução, que hoje vamos tratar de dom de profecia, e mais para frente trataremos de dom de variedade de línguas e dom de interpretação de línguas num episódio só. Então, para nós iniciarmos aqui, nós vamos com a definição do o que seria dom. Eu vou ler aqui, pastor, uma definição do Peter Wagner. Ele diz assim: o dom de profecia é aquela capacidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para receberem e transmitir alguma mensagem imediata de Deus ao seu povo, através de alguma declaração divinamente ungida. Eu gostei dessa definição, porque as outras que eu olhei, tinha uma que dizia de uma forma, outra de outra, mas eu acho que essa pega bem o centro.
O que seria dom de profecia, evangelista Jefferson Rodrigues? O que seria, então, para nós compreendermos aqui, o que seria o dom, o que é a profecia? O que é este dom inserido dentro da parte do pentecostalismo, principalmente? Olha, infelizmente, né, a gente tem visto muitas distorções deste dom, e a gente possivelmente vai tratar mais sobre isso na frente. Mas quando a gente olha tanto para uma análise etimológica do termo, quanto para aquilo que é posto nas Escrituras, profecia nada mais é do que falar em nome de. Quando a gente vai ver a palavra na sua raiz ali, principalmente no Antigo Testamento, quando surgem os primeiros profetas, ou quando há as descrições, por exemplo, de Moisés como profeta, ou mesmo de Abraão, que seria a primeira citação direta a profeta. O termo profeta, existem muitas nomenclaturas, mas o mais utilizado é o termo Navi, ou profetas Naviim, e que significa basicamente alguém que fala em nome de. Numa análise linguística do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, esta palavra, o Naviim no Antigo e o profetas no Novo, seria alguém que falava em nome de outro. No caso, como igreja do Senhor, o profeta seria aquele que falava em nome do Senhor. Ele falaria somente aquilo que o Senhor permitisse que ele falasse, ou que de fato ele estaria vendo ou ouvindo. Então, de uma maneira abrangente, profecia seria uma capacitação não própria, mas uma capacitação dada por alguém com uma autoridade superior. E aí a gente já percebe que o profeta ele não pode falar de si mesmo, mas é algo que um superior, e neste caso o próprio Deus, concede a ele, e que ele tem que falar as palavras ditas anteriormente por este superior, no caso Deus. Então, eu coloco assim de modo muito simples que profecia seria uma mensagem ou uma capacitação verbal dada por Deus e, no caso, pelo Espírito Santo, para que um servo dele, para que um membro do corpo, para que alguém que o Senhor levante, entregue para a igreja com finalidades específicas. Dentro do povo de Israel havia uma finalidade e dentro da igreja há também ou dá uma finalidade específica para trazer maior desenvolvimento de todo o corpo de Cristo. Então, basicamente, profecia seria isso, uma capacitação extraordinária dada por um ser superior, no caso Deus, para um membro específico dentro da igreja, para entregar aquela mensagem com um fim, com um propósito. No caso, estes propósitos seriam variados conforme a gente vai ver nas Escrituras. Então, bom, Jefferson, para a gente colocar aqui bem claro aqui para os nossos ouvintes aqui do Pentecast, e vamos tratar de coisas bem diretas aqui. Como seria uma profecia? Eu estou recebendo agora uma profecia, porque a gente trata aqui de coisas bem teóricas. A profecia, é claro, uma capacitação de Deus. E como nós somos pentecostais, nós analisamos a teologia tanto da parte teórica como da parte experiencial. Nós concluímos essas duas partes. Não que nós demos ênfase somente à experiência e exaltamos a experiência acima das Escrituras, mas nós analisamos a nossa experiência conforme as Escrituras e assim nós tratamos teologicamente. Por isso que a teologia pentecostal ela é um pouco diferente das outras teologias. Então, experiencialmente, o senhor tem o dom de profecia? Já experimentei, eu não diria que tenho, porque há alguns teóricos que dizem o seguinte, que conforme você é usado por Deus com frequência, com constância, então você vamos dizer assim, você seria portador daquele dom. Mas no meu caso, eu posso afirmar com todas as letras. Por diversas vezes, Deus já me deu a capacidade de experimentar este dom. E aqui eu vou dizer de uma situação muito prática na minha vida. Por exemplo, estávamos certa feita, uma amiga nossa aqui da família, uma professora conhecida na cidade de Teresina, na região aqui que eu moro, ela sofreu um acidente de moto quando estava indo para a escola. E naquele acidente de moto ela colidiu com um caminhão e ela praticamente foi para o hospital já em estado gravíssimo, perdeu um braço. E aquele dia eu fiquei muito aflito. Inclusive não consegui orar, não consegui me concentrar. Inclusive na igreja à noite estive na reunião e no trabalho. Tive muita dificuldade para orar porque eu estava muito angustiado. E voltei para casa com a mesma angústia. Na hora de dormir eu estava sentado ali na sala
muito desanimado, minha esposa me convidou para que nós orássemos juntos, como é um hábito que nós temos. E então eu fui orar, e naquela hora eu orei por essa pessoa, né? Comecei a orar por essa irmã, que ela é crente também. E a distinção que os médicos disseram é que ela possivelmente iria morrer, e ela já tinha perdido um braço, e se ela não morresse, ela ficaria com sequelas, e o outro braço também seria amputado, né? Então ela ficaria sem os 2 braços e com muita dificuldade. E enquanto orávamos aqui por ela, aqui na minha casa, na mesma hora, orávamos uma oração normal, tranquila, me veio a visão dela e uma palavra muito forte: ela não vai morrer, ela não vai perder o outro braço, essa situação servirá para a edificação de outros. Então foi basicamente essas 3 frases: ela não vai morrer, ela não vai perder o outro braço, e essa situação servirá para a edificação de outros. E isso, no outro dia pela manhã, eu liguei para uma pessoa que estava acompanhando ela, não podia falar com a família, essa pessoa também é um irmão muito conhecido, e entreguei essa mensagem. E disse para ele: olha, irmão, avise para a família, tenha calma. Aí falei ponto a ponto. E isso o irmão ficou, sabe, assim, sentiu que era algo realmente da parte de Deus. E um dia depois, os médicos analisaram ela e disseram: olha, ela não vai morrer, o outro braço não vai perder. Então, ali na mesma hora, ele me ligou e a família ficou, né, muito satisfeita com aquilo. E passados 5 dias, a situação dela, um mês, 2 meses depois aproximadamente, serviu como testemunho público para a rua dela, para as pessoas. Ela mostrou como Deus deu o livramento a ela. E foi muito lindo essa situação, né? Ou seja, algo muito sério, não foi de que Deus vai, né, te dar um carro novo, algo nesse sentido, mas foi algo muito impactante na minha experiência, porque enquanto orava, ouvi nitidamente essas palavras vindo na minha mente, nos meus lábios, e a confirmação no meu coração de que era algo da parte de Deus para a edificação da igreja e do povo dele. Então, eu costumo dizer, essa talvez seja uma das maiores experiências, entre outras que nós já tivemos, a respeito deste dom de profecia. Amém. Até o senhor estava falando nessa questão de possuir o dom e manifestar o dom. Quem cuida disso é o Wayne Grudem, né? Ele trata realmente das pessoas que eram considerados profetas e aqueles que não eram considerados profetas no Novo Testamento, que ele até eleva essa questão com o próprio ministério de profeta, com aquelas pessoas que Deus, que a igreja considerava como profeta. Então, realmente, tem pessoas que têm o dom e tem pessoas que manifestam o dom. Eu perguntei justamente isso para as pessoas compreender realmente como é que este dom funciona. Porque até o Grudem trata dessa questão a respeito de 1 Coríntios 14:30. Ele fala que se tem alguém profetizando e outro tiver uma revelação, e ele vai pegar essa parte da revelação e vai tratar como isso fosse a questão da manifestação do dom na vida da pessoa. Uma revelação vem e a pessoa entrega essa revelação, como no caso que o senhor tratou. O senhor recebeu uma revelação e entregou a revelação que recebeu essa pessoa para que ela, através disso, os familiares foram edificados, foram consolados, como a gente vai tratar um pouco mais para frente. Então, o dom ele manifesta dessa forma. Nós recebemos algo de Deus e alguns vão tratar até mesmo como um direcionamento, um sentimento, até mesmo uma sintonia, algo que está direcionando, que está impulsionando a pessoa naquele sentido a falar aquelas palavras, porque ela sente que aquilo ali vem diretamente de Deus. E isso, no caso, claro, vem do discernimento da pessoa compreender realmente se aquilo que está vindo sobre ela é algo do sentimento humano ou é algo realmente que vem da parte de Deus, e daí somente com o tempo, com a experiência que a pessoa que recebe o dom, ela vai perceber realmente quando ela recebe essa revelação de Deus para entregar para a igreja. Eu tratei disso justamente para a gente chegar no ponto prático realmente do que é o dom, porque a gente sempre fala, a gente lê até mesmo, eu fui ler Antônio Gilberto, eu estava aqui com o Estevão Ângelo de Souza, estava com o Peter Wagner, até o Wayne Grudem, e a gente vê que se trata muito. O Wayne Grudem, claro, como é um livro extenso, ele vai tratar de muitas coisas, mas se trata realmente muito da parte teórica, e o Wayne Grudem, para mim, o que eu li, tratou bem da parte prática, que é realmente o que acontece, né? E cada um tem uma experiência, né, irmão Jefferson, com esse dom. Cada um tem uma experiência, e é justamente essas experiências, a base das escrituras, que a gente vai tendo o direcionamento realmente do que é de Deus e que não é. Exatamente. No meu livro Dom Profético, eu abordo muitos testemunhos. Normalmente tem a parte teórica, uma parte bem embasada
teologicamente, mas entre essas partes teóricas eu faço questão de destacar algumas experiências que eu tive, né, no decorrer da minha vida. Essa eu não cito no livro, porque ocorreu depois que eu escrevi o livro, mas eu vou citando algumas experiências pessoais, ou sempre pessoais, no sentido de que ou Deus me concedeu essa capacitação, ou alguém foi usado por Deus para trazer esta mensagem profética para mim. Então, eu acredito que é algo que nos falta a parte prática, essa parte de como realmente acontece, de como se dá. Talvez porque não haja uma manifestação muito clara nas escrituras de como ocorria. Há alguns que são tomados por um êxtase, né, no Antigo Testamento, isso é muito claro, essa questão do profeta que muitas vezes ele parece que está além de si, como no caso dos profetas juntamente com Saul, mas em outros casos eles já estão totalmente conscientes do que estão falando, e no Novo Testamento esse dom ele se manifesta, parece-nos, aparentemente, com exceção dos casos em que há arrebatamento de sentidos, como no caso de Paulo, no caso de João na ilha de Patmos, mas sempre de forma consciente, de forma paulatina, de forma notória, junto à comunidade. Assim diz o Senhor: não será mais diferida nenhuma das minhas palavras, e as palavras que eu falei se cumprirá, diz o Senhor. Então, evangelista irmão Jefferson, para a gente compreender aqui o que não seria dom de profecia, ou que não seria somente isso, dom de profecia, porque uma vez uma pessoa chegou para mim, irmão Jefferson, falou assim, eu só creio em profecia se a pessoa vir me falar alguma coisa do meu futuro. E quando se fala que a pessoa entregou uma profecia, automaticamente no nosso subconsciente parece-me que está sempre relacionado a questões futuras. O dom de profecia no Novo Testamento está relacionado somente a isso? É algo que a pessoa precisa prever o que vai acontecer com a pessoa, ou o que vai acontecer lá no futuro, ou dizer o que vai acontecer? Seria isso ou não? Não é exatamente isso. Olha só, quando nós falamos de dom de profecia, que é muito claro esse termo dom, né, no Novo Testamento, ele é muito utilizado, mas a gente não pode se limitar ao que o Novo Testamento diz, porque a tradição profética, e isso a gente vai ver Lucas no livro de Atos, ele faz questão de ressaltar essa tradição profética do Antigo Testamento, essa tradição profética que Paulo vai apresentar e que nós veremos com muita ênfase no Novo Testamento, ela é oriunda do Antigo Testamento, sem dúvida. Então, quando a gente olha, por exemplo, observa para o Antigo Testamento, a gente vai perceber um movimento chamado profetismo. O profetismo de Israel, ele era um movimento que não estava pautado em futuro, em visão futurológica, né? Então, ali muitos profetas viam sim o futuro, o declínio das nações, mas eles também advertiam o povo sobre a situação presente, o que eles estavam vivendo e como eles precisavam mudar a sua conduta social, a sua conduta moral, a sua conduta espiritual. No Novo Testamento não é distinto. A profecia ela não visa o conhecimento futuro. Há casos, como o caso de Ágabo e como o caso de João, que vê o futuro, mas a profecia ela não é necessariamente, e esse é um grande erro, o futuro. Como eu já disse, tanto o termo hebraico navi quanto o termo grego profetes refere-se àquele que fala em nome de outro. Então, por exemplo, uma palavra profética, uma mensagem profética, ela pode ser para o agora, uma advertência, um consolo, uma exortação. Então, algo momentâneo. E isso é uma grande falha. Então, o primeiro ponto que, dentro do que não é profecia que você coloca, a gente pode ter certeza, não é um tratado futurológico, uma perspectiva do que acontecerá. A profecia também um movimento extravagante. Ela pode ocorrer extravagantemente, de modo a impactar, porque Deus manifesta de muitas formas, mas ela também pode acontecer de forma suave. E aí você citou já o Ayn Grund, mas existem outros autores que vai apresentar muito esse debate sobre a manifestação do assim diz o Senhor ou do não assim diz o Senhor, né? Se é correto, se não é correto utilizar. Mas o que a gente pode dizer é que nem sempre uma profecia ela virá com essa expressão típica
do Antigo Testamento. E alguns até colocam assim, tem que vir na versão Almeida Revista e Corrigida. Né? Porque se o intérprete não falar na versão Almeida Revista e Corrigida, não é. Então, uma profecia nem sempre ela vai vir acompanhada com esse assim diz o Senhor, nem sempre vai vir de modo extravagante. Então, tudo isso são questões que precisam ser observadas para que a gente não coloque no mesmo saco profecia, né? Assim, só ainda continuando nesse aspecto, há um debate também muito sério se pregação é profecia. E aí eu digo para você, a pregação em si, ela não é profecia. Dentro da pregação, há sim a manifestação profética. Pode haver a direção, mas nem sempre uma construção de sermão, ela implica dizer que ali é uma profecia. Na verdade, a construção do sermão é uma exposição da profecia da palavra de Deus, mas não é uma profecia no sentido paulino, no sentido que é apresentado no Novo Testamento. Né? Quando Paulo fala ali em Coríntios 14, numa análise exegética do texto, a gente vai ver claramente que ele está falando de coisas espirituais. Então, todo o sentido do texto é no sentido de uma manifestação dada pelo Espírito, não é algo construído, como muitas vezes é colocado por alguns intérpretes. Então, a profecia, e aí eu coloco assim, ela não necessariamente é uma pregação, mas dentro da pregação pode haver uma profecia. Eu acredito que aqui deu para a gente esclarecer algum desses pontos. É interessante porque a profecia, como nós cremos, é uma palavra espontânea que vem sob uma direção divina de forma sobrenatural, como a gente expressou já no início a respeito do que seria a profecia. E o ensino ou a pregação é algo construído estudando. Então eu vou lá, me preparo, né, como nós pentecostais nos preparamos, deixa bem registrado aqui, né, nós não achamos que a mensagem boa é aquela que Deus dá na hora no púlpito, como muitos pensam. Não, nós estudamos, nos preparamos, porque nós cremos que o mesmo Espírito que nos usa lá no altar é o mesmo Espírito que está nos ajudando no estudo em casa. Então nós estamos construindo um pensamento relacionado às Escrituras para levar ao povo o ensinamento. Então isso é construído com a ajuda do Espírito Santo, mas com a nossa racionalidade. E a profecia, ela vem de forma espontânea, diretamente de Deus. E como o senhor falou, pode ocorrer numa pregação a profecia e vir essa inspiração espontânea na hora? Com certeza pode, como acontece, mas não necessariamente seja obrigatório acontecer, e muito bem pontuado para o senhor, para ficar bem claro aqui que nós diferenciamos realmente o que é pregação e o que é profecia, e não cremos como muitos outros teólogos creem que a profecia é a pregação. E aqui eu quero só trazer aqui para você uma observação, né, dessa fala, que dentro da pregação eu já tive essa experiência de Deus me dar uma visão profética do que iria ocorrer naquela noite, de uma situação específica. Né? Eu ia pregar em outra cidade, que eu nunca tinha ido, aqui vizinho, e Deus me deu uma visão de uma casa e de uma situação dentro daquela casa, e quando eu cheguei na igreja, do lado da igreja, tinha uma casa da cor que estava, e vivendo a situação que estava. E no final do culto, aquelas pessoas não eram crentes, aquela mensagem se cumpriu. Eu tive a oportunidade de conversar com aquelas pessoas e de levar a mensagem espiritual, e uma daquelas pessoas estavam afastadas e disse que iria se reconciliar naquela noite. Para você ver como é algo lindo. E eu até anotei, na pregação essa observação. Então, às vezes você está construindo o sermão, se for regado a oração, a busca, e Deus ali te concede essas visões, essa revelação para entregar para a igreja do Senhor. Assim diz o Senhor: não será mais diferida nenhuma das minhas palavras, e as palavras que eu falei se cumprirá, diz o Senhor. Tá, e se nós não precisamos de profecia, qual que é a função da profecia então? Tem pessoas que falam, mas nós temos as escrituras e nós não precisamos de profecia, e profecia não tem validade agora, como muitas pessoas não creem na atualidade dos dons espirituais, não creem na atualidade da profecia, e liga a profecia à pregação e fala, não, nós não necessitamos de profecia. Qual que é a função da profecia hoje? Por que nós precisamos da profecia? Qual que é esse direcionamento da profecia hoje? Da importância da profecia para a nossa atualidade dentro das funções que ela exercita no meio cristão evangélico pentecostal?
Bem, o apóstolo Paulo ele é muito categórico quando ele estabelece ali, junto à igreja de Corinto, a função junto à comunidade cristã, que seria a exortação, a consolação e a edificação. São os 3 pilares que todo crente pentecostal que ouve falar sobre isso conhece. Então seria a exortação, que seria o ato de encorajar a pessoa, de trazer ânimo à pessoa, né? A edificação, né? E a consolação para muitas vezes o espírito da pessoa que está ali abalado, que está angustiado. E aí você me pergunta, mas só com a exposição das escrituras isso não se torna claro? Infelizmente, nem sempre é assim. Você chega na igreja tão abalado, você vai para a liturgia de um modo tão fechado pelas as construções ao seu redor, pelas dificuldades do cotidiano, que muitas vezes você não tem, as suas faculdades mentais não estão ligadas para entender a mensagem que está sendo proposta. Então Deus, de modo soberano, muitas vezes ali naquele culto, naquele trabalho, ele levanta uma pessoa que está do seu lado e traz uma mensagem simples. Olha, eu senti, eu vou usar aqui uma expressão bem nossa, bem pentecostal. Irmão, eu senti de Deus de lhe dizer isso, que ele está contigo, ele não vai te desanimar. Aí os críticos de plantão, o irmão Anderson já diz logo, mas isso aí a Bíblia diz. Mas a questão é que a pessoa naquele dia, ela estava tão fechada em si mesma, que ela não estava prestando atenção, não estava em condições de ouvir a exposição do sermão. Mas quando aquele irmão, objeto usado por Deus ali naquele culto, entrega esta mensagem, que não é uma descrição como o profeta Jeremias, mas que é uma mensagem que o Espírito Santo trouxe ao seu coração, entrega para a pessoa e diz, olha, não desista, não desanima, Deus está contigo. Parece uma coisa rotineira, mas aquilo traz uma vida, quando realmente é de Deus, que aquela pessoa que chegou ali angustiada, que chegou cabisbaixo, ela na mesma hora percebe que é de Deus, e ali ela sai da igreja reforçada, né? Ou seja, aquilo que ela já sabia, que já ouviu, que já está nas Escrituras, mas naquele momento é reavivado pelo impulso do Espírito Santo, e ela sai daquele ambiente, daquele local, como nova pessoa, né? Com novo gás, com novo ânimo para enfrentar as adversidades que estava vivendo. Assim como uma advertência do pecado. A pessoa está às vezes tão cauterizada que ela escuta o sermão, como a gente sabe que ocorre, e aquele sermão, não, é para outro, eu não estou nem aí. Mas quando Deus fala com ela especificamente, através de uma visão que o ministrante, ou que o irmão mesmo chega e diz, irmão, olha, eu não quero me meter na sua vida, mas Deus me fez ver que você está vivendo uma vida que não agrada a Ele. Bom, a pessoa na mesma hora ali, ela desmonta, né? Então essa seria uma aplicação prática, um propósito prático da profecia na vida da igreja hoje. Isso acontece nos arraiais pentecostais com muita frequência. Então esse seria aqui, assim de modo sintético, como a profecia se manifesta de fato, né, através das 3 aplicações paulinas, que seria através da edificação, da exortação e da consolação. Amém. Isso aconteceu comigo, irmão Jefferson. Eu estava uma vez indo para o ciclo de oração e pensando só na minha mente assim, poxa, bem desanimado e pensando, poxa Deus, fala que tu é comigo, fala que é comigo. E eu cheguei lá, um dos meus amigos viu que eu estava triste, conversou comigo, eu chorei e depois já me alegrei, participei do culto e tinha esquecido. E no final chegou uma jovem e olhou para mim e falou, olha, não sei o que você está passando, mas ela nem sabia o que estava acontecendo. Eu nem sei o que você está passando, mas Deus manda te dizer que Ele é contigo. Aquilo ali para mim foi algo extraordinário, porque foi exatamente o que eu havia falado com Deus. Então, a profecia, ela trata nesse sentido para mostrar um relacionamento dinâmico que nós temos com Deus. Não estático, não um relacionamento parado, em que nós só lemos a Bíblia e acabou. Não, é um relacionamento que nós lemos a Bíblia e a Bíblia se torna viva para nós, porque nós temos experiências que a Bíblia relata, que houve naquela época, e como o próprio Robert Menzies diz no livro Pentecostes, né, o que eles viveram, nós vivemos hoje, porque a experiência deles é a nossa experiência. A vida que eles viveram é a nossa vida. Então, justamente a profecia, ela leva nesse sentido, de uma vida dinâmica em que nós percebemos, mediante a ação
da profecia é que Deus está presente, Deus está atuante, Deus está me ouvindo. Deus não é um Deus transcendente que está lá longe, lá no céu. Não, Deus é um Deus imanente, que está perto de mim. E isso também dentro do culto mostra a realidade da presença de Deus no culto. Mostra, Deus realmente está aqui, como diz Jacó, Deus está aqui, eu não sabia, mas agora eu sei porque Ele está falando diretamente comigo algo que ninguém poderia saber, algo que somente eu e Ele sabíamos. E traz essa realidade de uma experiência dinâmica. E é isso que nós pentecostais experimentamos e sentimos, né, nos cultos que nós estamos, onde tem manifestação de profecia. E aqui nós trabalhamos dois extremos de exemplos, né? Um exemplo de algo, vamos dizer assim, grande, que seria como Deus, e algo grande, e por que não dizer arriscado de se falar, que seria que alguém não vai morrer, justamente. E algo que para muitas pessoas é pequeno, sim, né? Que seria Deus estar contigo, né? Simples. Mas em ambos os casos, Deus mostra a sua grandeza e a sua forma de agir junto da comunidade. Como você bem frisou, Deus mostra-se como um Deus presente. E é isso que eu destaco muito no meu livro, O Dom Profético. Essa dinamicidade entre o ser cristão, o viver a palavra, mas o viver a palavra no seu dia a dia. É a palavra que se torna vida, né? Que se torna realidade. Eu até trato o ponto da mulher samaritana, porque aquela mulher, ela conhecia da teologia, entre aspas. Ela talvez hoje seria um bom crente de EBD. Ela sabia do monte, sabia dos debates entre samaritanos e judeus, ela sabia que tinha ali um local especial, mas ela se encanta com Jesus porque Jesus revela o oculto dela. A Bíblia diz que ela creu em Jesus porque ele falou tudo sobre ela, né? Sobre o que estava no oculto dela. Então aí ela creu que ele era o Messias. Então é bem interessante quando Deus ele trata de modo tão perto, tão presente, né? Conosco, tão particular. Isso é um impacto que só quem vive sabe realmente o que é. Não é quem apenas está ilustrando livros ou vivendo em um mundo distinto, né? Do mundo o fantástico mundo da teologia, né? The sun comes up alone, like a funeral for my home, like a mirror for my soul, but I should have known better. Então assim, o irmão Gerson falou sobre assim diz o Senhor, e o próprio Wayne Grudem ele vai tratar disso também, né, na questão do assim diz o Senhor, porque é uma dificuldade quando a pessoa ela profetiza e diz assim diz o Senhor, parece que é uma autoridade, como se a palavra dela que ela esteja falando não possui erros. E assim, o dom de profecia no Novo Testamento é igual ao do Antigo, porque no Antigo a pessoa dizia assim diz o Senhor, e era exatamente aquilo. Então quando uma pessoa levanta e diz assim diz o Senhor, é exatamente tudo que ela está falando, é exatamente a palavra de Deus, não possui erro nenhum, é igual o dom profético do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Como é que a gente pode compreender essa parte daí para a gente encerrar aqui o nosso PTCast? Olha só, o que o Wayne Grudem trata no livro dele, há muitos debates, né? Há muitos debates porque existem intérpretes que defendem que sim, que o que a profecia do Novo Testamento ela é a mesma profecia do Antigo Testamento, porque ambas têm as mesmas fontes, né? Contudo, parece, pela uma análise teológica, e eu digo sem receio, que isso não é um ponto pacífico, teologicamente não é possível a gente colocar um ponto pacífico, mas eu sinto, aliás, eu percebo teologicamente que há uma diferença na dinâmica, né, de como a profecia se manifesta no Antigo Testamento, especificamente, e como ela se manifesta no Novo. Há um padrão de citação no Antigo Testamento que o profeta ele deixa, inclusive, de existir, vamos dizer, naquela dinâmica. Quando ele cita, quando ele fala, a pessoa de Deus, ela toma a total abrangência do local. Então ele fala no nome de Deus, ele fala como se fosse o próprio Deus. Então ele cita aquelas palavras porque há um veredito consagrado. Mas parece, teologicamente falando, que no Novo Testamento há uma dinâmica distinta. Por que eu digo que parece que há uma dinâmica distinta? Porque a orientação de julgar, a orientação de perceber, a orientação de analisar, né, há
uma compreensão de que é possível desprezar a profecia, porque Paulo diz para não desprezar. Então parece-nos no Novo Testamento que o propósito junto à comunidade, ela não segue a mesma característica litúrgica ou a mesma característica ritualística do Antigo Testamento. Jack Dery, no seu livro Surpreendido com a Voz de Deus, que é um livro maravilhoso, infelizmente ele está em extinção. A gente quase não acha ele, quando acha é só usado e caríssimo os valores, mas foi um livro fantástico, eu tenho ele. E Jack Dery, ele trata muito da prática profética. E aí ele diz o seguinte, ele orienta que aquele que sente um impulso divino para falar profeticamente, que ele não utilize essa frase, essa pecha de assim diz o Senhor. Porque se ele utilizar essa fraseologia, ele tem que ter a convicção de que aquela mensagem ela é completamente de origem divina. Ou seja, que ela não tem uma má interpretação, que é um fato que pode ocorrer do profeta. Deus pode dar uma visão, por exemplo. Às vezes Deus mostra uma imagem de uma pessoa, isso acontece muito, eu estou falando de prática, uma imagem de uma pessoa, e na imagem daquela pessoa, Deus mostra um acidente, né? E aí você faz a sua interpretação. Talvez Deus lhe mostrou, você teria que orar para saber, Senhor, me explica, me mostra, me revela. Então Deus estaria dizendo, na verdade, olha, eu estou te dando um livramento num acidente. Mas aí o intérprete, ele apressadamente, ele tem aquela visão, aquela mensagem, e ele vai direto para a pessoa e vai logo dizendo, olha, eu vi que vai ter um acidente, que você vai morrer, e Deus não disse isso, né? Então a gente tem que ter essa cautela. Por isso que no Novo Testamento, a gente, quando aplicado à comunidade, a gente não vê o uso desta dinâmica como do Antigo Testamento, assim diz o Senhor. E é uma recomendação, que aquele que seja usado com o dom de profecia não traga este vaticínio específico de assim diz o Senhor. Porque parece-nos que a profecia no Novo Testamento ela é revelada de um modo incompleto, de um modo, como alguém já disse, eu não me recordo aqui bem o nome, mas como se fosse uma cadeia de montanhas, que quando você olha de longe, parece uma coisa só. Mas quando você chega perto, você vê que são várias montanhas distintas, né? Ou seja, há uma certa dificuldade de entendimento. E como é que eu resolvo isso? Com oração, com discernimento, né? Você precisa buscar, muitas vezes, algo que Deus te revele, que Deus te mostre, que Ele mesmo, através do Espírito Santo, venha te conceder a real explicação. Então, para que você não se prejudique espiritualmente, ou não haja precipitadamente, qual é a recomendação que o Jack Dery, que eu concordo, ele orienta? Que aquele que se sente impulsionado pelo Espírito, primeiro peça que o Espírito Santo dê total clareza, caso não esteja claro a visão que ele teve. E em segundo, que ele diz que ele sente da parte de Deus, que veio do Senhor, que ele acredita que veio do Senhor. Ou seja, que use expressões não como se estivesse falando como o próprio profeta, como Jeremias, Isaías ou outros, mas que possa dar o entendimento que a comunidade interprete, julgue e espere. Então, basicamente, seria essa aí as visões que a gente encontra dessa questão. E aqui, deixa bem claro também que nós não estamos julgando as pessoas que assim eu faço, porque eu já fiz dessa forma, e várias pessoas fazem, diz assim do Senhor, porque é algo costumeiro, principalmente dentro das Assembleias de Deus, usar essa expressão que seria até canônica dentro dos cultos pentecostais assembleianos, mas a gente analisando e estudando mais profundamente, a gente vê que não seria uma forma correta biblicamente dentro do Novo Testamento, até como existe debates a respeito disso, mas como o próprio irmão Jefferson colocou. Até o Estevão Ângelo de Souza ele diz que a profecia no Novo Testamento ela é infalível porque ela é justamente esse encontro do finito com o infinito, daquele que é perfeito com o imperfeito que somos nós, e dentro das nossas imperfeições, a nossa análise daquilo que nós recebemos pode possuir falha. Até é analisado até a questão de Ágabo na questão da profecia que ele coloca para Paulo, né? Ele diz para Paulo que os judeus iriam prendê-lo com correntes e iam entregar eles aos romanos. E na
quando vai ocorrer essa profecia, na verdade são os romanos que prendem Paulo, e os judeus nem querem entregar Paulo aos romanos. Então a gente vê assim que houve a profecia, ela era direcionada correta, sim, mas teve detalhes dentro da profecia que não ocorreram diretamente aquilo que realmente ele falou. E isso eu vejo como exemplo, pode ter discordância a respeito desse assunto, mas isso eu vejo como exemplo que a profecia ela não é infalível. E é esse, eu acho que a questão principal a respeito das pessoas que não creem no dom de profecia para os dias de hoje. Achar que nós estamos elevando a profecia no mesmo padrão das Escrituras, como se a pessoa agora estivesse falando, ela está falando de forma canônica, na mesma autoridade das Escrituras. E não é isso, como bem pontuou o nosso evangelista Jefferson, que nós cremos. Não é isso que nós cremos. Nós cremos em palavras inspiradas por Deus, mas todo embasamento tem que ser as Escrituras, porque a própria profecia ela deve ser julgada. O que o senhor falou ali do texto diz: não desprezeis as profecias, analisem tudo e retenham o que é bom. Analisa tudo e retém o que é bom, está dentro do contexto de desprezar as profecias. Eu creio que você está falando diretamente sobre as profecias, que nós devemos analisar e reter o que é bom da profecia, mostrando que nem tudo que é falado dentro de uma manifestação profética é talvez direcionado por Deus, porque tem aquela questão, né, irmão Jefferson, a pessoa entrega aquilo que é de Deus e digo mais. E digo mais, e daí vem... E vai além, né? E vai além daquilo que Deus mostrou, né? Eu digo sempre para meus alunos de teologia, se Deus fosse cumprir tudo que já entregaram para mim, eu ia ser mais famoso que o Michael Jackson. É algo muito, muito típico do meio pentecostal. Infelizmente, pessoas se emocionam ou se envaidecem ou querem manter as suas agendas e acabam falando além daquilo que Deus entregou, né, que Deus ele apresentou para as pessoas. Isso é muito preocupante, a gente tem que ter cautela para não falar além das palavras que o Senhor colocou. O ponto que você destacou aí, eu só reforço mais uma vez, é um ponto muito, muito nevrálgico, né? As pessoas têm muito essa insistência de acreditar que a profecia, o dom de profecia, ele é canônico. E nem o Antigo Testamento nunca foi canônico. Nós temos muitas citações de manifestações de profetas tidos oficialmente que nunca tiveram nada escrito. Nós não teve especificamente inscrições, distinções do que ele falou, do que ele escreveu. Por exemplo, Débora, ela foi uma juíza, mas também era profetisa, mas você não tem nada que Débora escreveu, né? Nós vamos ver outros profetas também Elias, que não deixaram nada canônico. Talvez o maior exemplo seja o próprio Elias. O que Elias fez para ser um profeta, né? Nesse sentido? Ele não tem essa questão escrita, né? Deixado nada canônico, mas as suas palavras foram registradas e aí dentro da canonicidade. E no Novo Testamento mais ainda, parece-nos, por uma análise simples de 1 Coríntios, que a comunidade de Corinto ela poderia experimentar este dom profético. Paulo dá esta sugestão, né? Parece-nos dar essa sugestão de que ali todos deveriam procurar com zelo os dons, mas ele destaca que dentro dessa procura eles deveriam procurar com zelo o de profetizar. Então parece também que há essa sugestão da possibilidade que todos ali experimentassem. Então, como é que todas essas profecias seriam canônicas em todos os cultos, todos os encontros? Não faz o menor sentido. Então nós acreditamos que a Bíblia Sagrada é a profecia por excelência revelada, mas que Deus trabalha de modo consistente, pessoal, imanente com a sua comunidade através dessas manifestações do dom profético, do dom de profecia para edificação, consolação e exortação do povo de Deus e inclusive daqueles que não são povo, né, ainda, né, que chegam no culto e que de repente o Senhor revela as intenções do coração dele, como o próprio Paulo explica isso em 1 Coríntios 14. Né? Deixa eu só pontuar aqui para a gente encerrar. A questão que eu falei sobre eu ser mais famoso que o Michael Jackson aqui, eu vejo assim, pastor, que
muitas vezes essas questões elas ocorrem justamente para trazer realmente a função que nós tratamos aqui. Naquele momento em que eu estava triste, abatido, talvez desanimado com o ministério, e recebendo aquelas palavras que você vai para os quatro cantos do mundo, como sempre, muitas vezes citado, naquele momento muitas vezes isso traz edificação, que talvez a pessoa ela pegou a essência do que Deus estava entregando para ela e falou em outras palavras de uma forma um pouco mais aflorada. Mas eu creio nesse sentido, não sei se o senhor está me compreendendo, que essas palavras não querem dizer que não eram de Deus. O sentimento em si para trazer edificação no momento era um próprio. Somente a escolha das palavras provavelmente não foram exatamente o que Deus pretendia naquele momento, mas não tira o mérito de que a profecia provavelmente veio da parte de Deus e às vezes trouxe edificação, que era a própria função da própria profecia. O senhor compreendeu a minha linha de pensamento? Sim, compreendi e concordo, sim. Em muitos desses casos, o problema está no ir além, né? A gente compreende que muitos desses irmãos acabam indo além daquilo que o Senhor realmente entregou e não deixa de, naquele momento, cumprir o propósito de Deus de trazer edificação para a comunidade ou para a pessoa específica dentro da comunidade. Eu falo da comunidade, parece que é algo sempre geral, mas com certeza a comunidade é composta de indivíduos e Deus fala com os indivíduos. Gente, nós poderíamos ficar aqui conversando de profecia até muito tempo aqui, mas é somente uma introdução aqui para a gente ter uma compreensão a respeito do que é esse dom de profecia dentro dos meios pentecostais, como é que nós cremos. Por isso que eu levei um pouco mais para a parte da praticidade, da experiência, para a gente não ficar somente na parte da teologia. E com certeza o evangelista Jefferson Rodrigues vai voltar aqui novamente para nós tratarmos de mais questões aqui, nos aprofundarmos em questões aqui que a gente não tratou, porque, irmão Jefferson, tem muita coisa, se fosse para falar de profecia aqui, tem muito assunto para a gente conversar aqui. É verdade. A gente vai ficar aqui até pela manhã. Tem muitos pontinhos ali que a gente pode tratar aqui, tratar de pontos específicos. Mas foi somente uma introdução. Eu agradeço aqui a presença do evangelista irmão Jefferson Rodrigues. Muito obrigado, irmão. E aqui eu também sou muito grato por estar nesse projeto Pentecast, divulgando boa teologia, uma teologia pentecostal sadia, vinculada com a prática, a experiência. Isso é o que nós precisamos, de mais canais como estes, que estejam prontos a diminuir a palhaçada que a gente vê sendo divulgado e mostrar o que verdadeiramente é o pentecostalismo. Um movimento sério, pautado nas escrituras, com uma vivência experiencial prática, né, ali com Deus, com os dons espirituais, com o sobrenatural, mas sem jamais desprezar o que as escrituras elas têm a oferecer. Agradeço o convite que nos foi feito e me ponho à disposição de sempre contribuir para o crescimento do reino e a divulgação da fé pentecostal. Quem desejar conhecer mais do nosso trabalho, procure no site da editora Reflexão o livro Dom Profético ou Escudo Pentecostal. Os 2 livros de nossa autoria que nós trabalhamos com temáticas que com certeza vai trazer edificação para o povo de Deus. E para encontrar o senhor nas redes sociais, evangelista? Você pode procurar no Facebook, se alguém ainda usa, né? Minha filha disse que minha filha disse que isso é coisa antiga, mas eu ainda uso o Facebook, Jefferson Rodrigues, ou pelo Instagram, @Jefferson_Rodrigues, tá? @EV, né? Jefferson com 2 Fs, _Rodrigues. Então, estamos à disposição sempre com alguma postagem, alguma publicação que traga edificação para o povo de Deus. Amém. Nós agradecemos a todos os ouvintes. Muito obrigado. Compartilhe os nossos pentecasts por aí. E eu vou deixar agora o evangelista aqui com a palavra final, com a bênção apostólica aí para nós. E vamos encerrar o nosso pentecast. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém.